O Davi e o João Pedro. Ela faltou, mas não faltou, já tem só duas. Temos duas visitas. Bom, hoje nós vamos terminar aquela história que a gente está vendo, que é sobre quem? Paulo. Sobre Paulo, a vida de Paulo. Vocês conhecem Paulo? É Atos, não é? Hã? É Atos, não é? Tem Atos? Está em Atos. Nós estávamos falando sobre a vida do apóstolo Paulo. Já ouviu falar? O apóstolo Paulo era um homem que pregou o evangelho, escreveu uma porção de cartas que está aqui na Bíblia, tá? E nós estávamos estudando a vida dele. E nós vamos terminar hoje tudo que ele estava vendo, lá no Atos 28. Você sabe ler? É o último capítulo, não é? É o último. Atos 28. Aqui, ó. Capítulo 28. Aqui nós vamos ler a partir do versículo 16. Na última aula, a gente viu que Paulo. O que aconteceu com Paulo? Lembra lá? Ele. Acho que. Calma, deixa eu ver. Ele embarcou pra Itália? Ele estava indo para Roma, né? O navio que ele estava ia para Roma, mas o que aconteceu? Que memória fraca, hein? Tem qual versículo? Não, mas vamos lembrar, depois Não. nós vamos ler. Vamos lembrar a história. Não tá no 27? Tipo, luta? Eles sofreram um naufrágio, né? Teve uma tempestade, lembra? Que eles tiveram que esvaziar o navio e ir jogando, sabe, as coisas do navio, né? As caixas, as coisas que eles tinham lá. E eles foram parar onde? Na ilha, calma. Foram parar numa ilha. Esqueci o nome da ilha. Tudo bem, vamos lá. Ilha de Chipre. É Chipre? Não? A ilha chamava Malta. Ah, que tá escrito E aí Chipre. eles chegaram, mas como que eles foram? Porque eles atracaram o navio, sabe assim, enroscaram ele num banco de areia, né? Só que eles tinham que chegar até a terra. Como que eles foram? Já. Andando? Ah, não. Como que eles foram? Como é que a gente vai de um navio até a praia, se a gente fosse hoje? Carro. Hã? Roça? Carro? Não, a gente tá no navio, o navio tá dentro do mar. Nadando. Nadando? Nadando, pega umas tábuas e vai, né? Remando, certo? Andando que não é nada, não pode nada sobre as águas, só Jesus andou sobre as águas. Então eles foram nadando, chegaram nessa ilha, certo? Aí aconteceu uma coisa lá, o que aconteceu? Eles foram bem recebidos, não foram? Foi. E aí eles estavam lá, fizeram uma fogueira, porque estava chovendo, estava frio, né? E o que aconteceu? Aconteceu um negócio com o Paulo. Paulo já foi. Ele foi colocar lenha na fogueira lá, o que aconteceu com ele? Ele. Alguém, alguma coisa... Afogou ele. Não. Alguém bateu nele. Não, uma cobra, lembra? Ah! Uma cobra picou ele, o que ele fez? Eu tenho outra TH. Daí ele tentou matá-la? Não, ele Como sacudiu ela assim no fogo. E o que as pessoas acharam que ele Ele era. Assassino. Não, assassino. Não foi isso. Não aprenderam nada, né? Acharam que ele era um deus. Porque eles acharam que a cobra era venenosa, que picou ele. O que acontece quando cobra pica a gente? A gente quase morre. Se não correr para tomar um soro antiofídico, a gente morre. Né? Anti o quê? Morre. Anti o quê? Antiofídico. Soro é contra o veneno da cobra. É um soro que combate o veneno da cobra, certo? Aí ele... mas não aconteceu nada com ele, então eles acharam que ele era um deus,
Mas aí ele ficou lá na ilha, pregou o evangelho, tudo, né? E nós vimos até aí, certo? Então nós vamos ler o 28 a partir do versículo 16 hoje. Nós vamos lendo e eu vou explicando para vocês. Em Roma? Ele ia para Roma, certo? Por quê? Porque ele estava, lembra que ele ia preso, o pessoal batia nele, ele ia preso. Aí ele quis falar com César. César era o imperador. E César ficava em Roma. Então ele pegou o navio para ir para Roma. E lembra que Deus falou, quando teve o naufrágio, Deus falou para eles: ninguém vai morrer, porque eu quero que você vá falar com César. Então Deus queria que ele fosse para lá, para Roma, certo? Então Paulo vai para Roma e lá ele tem o fim dos dias dele, mas antes dele morrer ele faz uma opção de coisas lá, tá? O que é isso? Esse aqui? A partir do 16 aí, certo? Vamos lá, eu vou começar, cada um ler, né? Então lá. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda. Mas a Paulo se lhe permitiu morar por conta própria com o soldado que o guardava. Então Paulo foi tratado melhor. Por quê? Porque Paulo tinha cidadania romana. Então ele era uma pessoa especial ali, certo? Ele era judeu, mas ele também tinha cidadania. Ou seja, ele era como se fosse um cidadão de Roma, certo? E aí permitiram, todo mundo foi preso lá, o pessoal que vinha no navio, né? Mas ele alugou uma casa e ele morava lá separado, numa casa, mas tinha um soldado que tomava conta dele, certo? Aí 17. 3 dias depois, Paulo convidou os líderes dos judeus de Roma para se encontrarem com ele. Quando estavam reunidos, ele disse: meus irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra os costumes que recebemos dos nossos antepassados. Mesmo assim, eu fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Então ele estava se defendendo, eu não fiz nada. Mas ainda assim, eu só estava falando das novas regras aí sobre Deus e sobre Jesus, né? Mas eles me prenderam. Aí o 18. Eles me interrogaram e queriam me soltar. Depois não acharam nenhum motivo para me condenar à morte. Isso, então eles também viram. Ele está falando, ninguém achou nenhum motivo para me condenar. Mas eu estou aqui preso. Certo? Aí o 19. Mas Entendeu? Não? eu nem sei onde que tá. No 19, ó. 28, tá vendo que tem uns numerinhos? Que? Aí, ó. Então, onde fica o número 19? 17, isso é aí. Toda tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. não, porém, por ter algum acusação contra o meu próprio povo. Isso, então ele está falando aí, ó. Ele teve que apelar para César, para conversar com César e tentar explicar essa situação para ele, né? O 20. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então ele estava preso, né? Então ele está falando com ele sobre isso. No 21. então eles disseram: nós não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. Também nenhum dos nossos irmãos veio de lá, com qualquer notícia ou para falar mal de você. Mas gostaríamos de ouvir você dizer o que pensa, pois sabemos que, de fato, em todos os lugares falam ou contra essa seita, Aceita. a qual
você pertence. Então, o pessoal com quem ele falava, não, nós queremos te ouvir. Queria saber que seita é essa, né? Então, eles achavam que a crença de Paulo em Jesus era uma seita. Então, mas eles queriam ouvir o que ele tinha a dizer. 23. Alguém vai ler? Quer o João? Não? E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declaravam bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a noite. Então, o pessoal ia na casa dele, ouvia ele falar. Então, ele ficou bastante tempo preso, mas as pessoas iam lá ter com ele, ele tinha essa liberdade. E ele continuou pregando, falando de Jesus esse tempo todo. Tá? Vamos lá? 24. Alguns aceitaram as suas palavras, mas outros não Creram. Então todos foram embora, conversando entre si. Mas antes de saíssem, Paulo ainda disse mais alguma coisa. O Espírito Santo tinha razão quando falou por meio do profeta Isaías aos antepassados de vocês, dizendo, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderiam entender, e vocês voltariam para mim. Eu os curariam, disse Deus. E Paulo terminou dizendo, pois fiquem sabendo que Deus mandou uma mensagem de salvação para os não-judeus, e eles escutarão. E havendo ele dito essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Depois que Paulo disse isso, os judeus foram embora. Ah, meu Deus. É o 30 agora. Durante 2 anos, Paulo morou ali, numa casa alugada, e recebia todos os que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda a coragem e liberdade. Isso, então ele ficou 2 anos naquele lugar, alugando a casa e recebendo as pessoas e pregando o evangelho para essas pessoas. Mas ele foi condenado e foi morto. Você sabe como ele foi morto? Não. Porque assim, se ele fosse judeu, ele poderia ser crucificado, que nem Jesus. Mas como ele era cidadão romano, ele teve uma outra morte. Ele foi decapitado. Ele não era samaritano? Não, ele era judeu e ele era romano, cidadão romano, porque ele tinha esse direito de ser cidadão romano, né? E como cidadão romano, ele foi decapitado, cortaram a cabeça dele. Então, muitos discípulos de Jesus morreram crucificados. Inclusive Pedro, vocês sabiam que ele foi morto na cruz também, só que de cabeça para baixo. Ele não quis Antes morrer. ou depois de Jesus? Hã? Antes ou depois de Jesus? Depois, lógico, né? Ele não quis morrer como Jesus. Então ele falou, vou ser crucificado, porque ele era judeu, né? Mas então eu não quero ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele não queria ser igual a Jesus. Não mudou nada. Todos os discípulos, eles morreram por alguma coisa, assim, por pregar o evangelho. Paulo foi morto por... porque ele pregava o evangelho, então porque ele tinha acusações, né? Aí ele foi condenado, mas ele foi decapitado. Certo? Entendido a história de Paulo? Sim. Então, vou entregar para vocês aqui umas atividades. Aqui tem umas perguntinhas que, na verdade, é uma
uma revisão de tudo que nós vimos sobre Paulo, tá? Sobre a história dele, vocês vão colocar se é verdade ou mentira aí. Tem um desenho para pintar embaixo. Aí aqui, ó, ele na casa dele, pregando o evangelho. Ele recebia as pessoas e ensinava o evangelho, certo? Na época era assim, né? Os escritos eram que nem uns pergaminhos, uns rolinhos. Pode consultar? Pode. Mas tem coisa que vocês sabem aí, né? Na verdade, eu consultar daqui marcar errado. Vou dar uma pausa. Deixa eu esquecer de, no final, voltar. Já tô. Esqueço.